porque a sua misericórdia dura para sempre. Pai Santo, Pai querido, mais uma vez, Pai, seguimos na tua presença. Seguimos, não saímos? E eu peço que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos ajude mais uma vez. Que o Senhor nos dê graça, por favor, Pai. Que a sua unção, o seu poder esteja sobre nós. Fala conosco, Pai, mais uma vez através da tua palavra. E abençoa meus irmãos, Pai, que vão estar conectados conosco através da Rádio Alfa Internacional.com e também através do Facebook. Que teu Espírito Santo fale aos nossos corações, como tem falado. Te damos graças no santo nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem. Bom, estamos de volta e vamos falar a palavra de Deus. Agora, eu vou mostrar para você, né, o que eu falei a semana passada. Bom, porque estamos falando sobre o pecado. Não é pescado, é pecado. Tá bom? E na semana passada, estou pondo aqui na tela da rádio, na semana passada nós estávamos falando sobre que essa fronteira só é removida pela obra da cruz. Que o pecado não sai da humanidade se não for por Jesus. Não sai. A humanidade vive no pecado. E eles procuram uma saída. Mas a única saída chama-se Jesus. Que ele é a porta do céu. Já falei sobre isso. Está gravado. Está no YouTube. Está no Facebook. E você pode entrar e assistir. Beleza? No Facebook, você abre na minha página. Ou então no YouTube, pelo meu nome, Elias Correia. Está tudo que eu tenho gravado, já está lá. Amém? Bom, então, eu vou dar seguimento depois do final. Eu vou dar um abraço em todos os nossos irmãos que estão aqui. A não ser que entre um comentário do que eu estou falando. E aí eu vou comentar do contrário. No finalzinho eu vou mandar um abraço para todos vocês que me assistem pelo Facebook e também pela Rádio Alfa Internacional. Bom, semana passada falamos sobre isso, sobre essa fronteira que só cai pela cruz. E hoje vamos falar aqui uma coisa muito séria e muito importante. Vamos falar sobre o pecado desequilibra o ser humano de tal forma que o faz perder alguns pontos da vida. Não, gente, eu olho para isso aqui, para você ter uma ideia, você que não sabe, esses estudos bíblicos que eu tenho ministrado aqui na rádio, com permissão do nosso Pai, Deus, Ele me deu. Tem mais de 4 anos que eu tenho esses estudos bíblicos. E vou te dizer mais. Ok? Eu não sabia aonde eu ia ministrar esses estudos bíblicos. Fiz em um momento de muita angústia. Um momento de muito sofrimento. Porque as coisas de Deus não são fáceis. Ok? Então, o que acontece? Eu morava em Massachusetts. Lá eu estava trabalhando. Lá eu não era sustentado pela obra. Lá eu trabalhava e depois fiquei desempregado e Deus começou a tratar comigo. Começou a fazer com que eu fizesse o que eu fiz. Deus me dava o tema. Eu trabalhava entregando máquinas, copiadoras, essas máquinas grandes copiadoras. Eu e um outro pastor, que mora hoje em Orlando, é meu amigo até hoje. E ele veio para cá também. E eu trabalhava com ele, tinha um caminhão. Eu saía de madrugada, eu viajei muito os estados lá do norte. Fui para Nova York várias vezes de caminhão, entregando máquinas. E o Senhor tratando conosco. Aí, nosso caminhãozinho, na verdade, era uma igreja. Era melhor que muitos cultos. A gente chorava, falava língua estranha, escutava pregação. Era algo tremendo. E nós procurávamos estar na presença de Deus. E Deus começou a me dar esses estudos bíblicos, ao qual eu estou ministrando para você hoje. Um deles, que eu já ministrei vários, e tem outros que virão ainda. Eu digo para você que o pecado desequilibra o ser humano de tal forma que o faz perder alguns pontos da vida. E se você olhar para a humanidade, se você olhar para alguns parentes, se você olhar para alguns crentes, você vai ver que os crentes, muitos estão já desequilibrados. Tem muitos crentes que não têm nem certeza da salvação, já nem sabem se vão para o céu. Sabe por quê? Por causa do pecado, porque o diabo trabalha exatamente aí, para minar as pessoas, para minar aquela fé que nós temos, para minar a comunhão que nós temos com Deus. É assim que trabalha o diabo. E muitos crentes hoje estão mais preocupados em estar olhando para onde? Para o mundo. E lá o que ele vai ver? Ação diabólica. E isso vai entrando na cabeça. E entra através da televisão, através das novelas, através de alguns filmes, através de alguns programas, e vai entrando. E a gente vai se enfraquecendo. E o diabo vai trabalhando e vai minando. Vamos ver alguns pontos que o diabo tem trabalhado e já tem alcançado muita gente. Você quer ver comigo?
Vamos ver. Vamos aqui. É só você prestar atenção. Um primeiro ponto que eu quero mostrar para você é o erro. Errar o alvo, perder o rumo. Tem muita gente que hoje, que outro dia era crente, que outro dia buscava Deus, que outro dia estava na casa do Senhor, e já hoje não está mais. Por quê? Porque simplesmente perdeu o rumo. Né? Saiu fora dos propósitos de Deus. Outros estão lá fora. Outros que estão lá fora, que querem vir, sair do que vivem, mas não conseguem, porque eles pensam que em qualquer lugar eles vão encontrar saída. E a saída só está em Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário. E hoje nós vemos pessoas sem rumo, caminhando sem rumo. Crentes de cabeça baixa. Por quê? Porque vivem no pecado. E muitas vezes até consciente. Né? Até consciente. Agora veja bem, olha o que diz o Salmo. Eu quero que você veja comigo. Vamos abrir a sua Bíblia aí. Salmo de número 1. É bem conhecido isso aqui. Esse salmo aqui é bem conhecido. Você sabe ele até de cor. Mas vamos ver aqui. Salmo de número 1. E versículo número 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui não está dizendo que você não deve ter amizade com o pecador. Não. Não é isso. Aqui está dizendo que você não deve comungar. O que é comungar? É fazer o que eles fazem. Mas, lamentavelmente, hoje, o que nós mais vemos são crentes fazendo justamente o que o mundo, o que o pecador está fazendo. E é por isso que nós vemos hoje tantas pessoas perdidas dentro dos templos que nós chamamos de igreja. Crentes já sem esperança. A gente vê crente que não tem mais nem certeza se vai para o céu. Cansamos de ouvir isso. Crentes que já não creem mais que Jesus vem. Por quê? Porque o diabo está trabalhando. Exatamente. Para fazer as pessoas errarem o alvo. Para a pessoa ficar sem rumo. Como muitos já estão ficando. Ok? Muitos. Ok? Então, Deus sabe que a igreja dele, né, a igreja que vai ser o povo que vai adornar o céu, está numa situação difícil aqui. E por isso que Jesus vem logo. Vai vir buscar a sua igreja, não vai demorar. Vocês vão ver. Vai chegar um dia que eu não vou estar mais aqui, não. Não vou estar. O problema do Facebook, irmãos queridos, irmão Narciso, Leia Frank Alves, que Deus te abençoe, querida, que está lá também, a Leia. A minha irmã Lucimar, o problema do Face é que ele cai. E ele cai e perde, né? Ainda eu continuo aqui, eu não posso parar porque eu estou gravando. Então eu continuo pela rádio, né? Rádio Alfa Internacional.com, que eu vou mostrar no final. Mas vamos aqui. Então nós vemos que as pessoas hoje estão sem rumo. A paz não existe. Se você for procurar paz aí fora, você vê pessoas tomando remédio para dormir, é calmante, é aquilo outro. Por quê? Porque não tem paz. E essa paz está em Jesus. Só em Jesus. Mais em ninguém. Ok? Então o que acontece? Eu já vi você. Já mandei um alô para você, minha querida. Minha irmã Lucimara. Vamos lá. Depois eu vou mandar mais no finalzinho. Ultrapassa a linha de limites. Ok? É exatamente o que o inimigo gosta de fazer com aqueles que se chamam filhos de Deus. É exatamente. Aqueles que se dizem que é filho, servo de Deus, ele quer que o quê? Que nós ultrapassemos os limites da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque como filhos, Deus nos vai castigar. Ok? Então, é um negócio tremendo que nós temos que prestar atenção. Por que muita gente sofre hoje dentro das igrejas, dos templos? Por quê? Por que tantas enfermidades? Por que Deus tem que recolher? Por quê? Por quê? Por quê? Muitos casos é porque Deus quer tirar mesmo. Chegou a hora. Mas outros casos é para que não se percam. Principalmente se é jovem, não? O que tem acontecido, muitos jovens sendo recolhidos, é porque hoje estão bem, mas amanhã vão estar fracos também. Porque tudo hoje é normal. O pecado hoje é normal. O mundo dentro da igreja hoje está normal em muitos lugares. Já não se fala de santidade, já não se fala de pureza, já não se combatem mais como no passado. O pecado, e o pecado destrói. Ok? Destrói o corpo e condena a nossa alma. Essa que é a verdade.
Então muitas pessoas, ok? Estão aí. Meu irmão está na França, e está te ouvindo, Edson Paixão. Poxa vida, que Deus abençoe, querido. Olha lá. E eu falei sobre a França ontem, se eu não me engano, o temor que estão vivendo na França. O diabo está oprimindo a França, tá bom? Lá na França, que Deus te abençoe. E o querido, irmão Edson, vou te procurar depois pelo Facebook, Edson Paixão, né? Então, gente, Deus, olha, eu digo uma coisa para vocês, o diabo não quer, ele não está brincando de ser diabo, ele quer destruir a igreja de Cristo. Jesus, num tempo atrás, ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta, será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Quer dizer, será que aquelas pessoas que se dizem hoje que são cristãs vão estar crendo em mim ainda? Será que eu vou encontrá-los aqui me buscando, me servindo? Porque a coisa está feia. O pecado está alastrando com tudo. E muitas pessoas não dizem nada, estão aproveitando essa oportunidade do pecado e estão tirando proveito da noiva de Cristo. Mas vão pagar um preço muito caro por isso. Você pode ter certeza que no dia da prestação de contas vai ser triste. Bom? Vai ser triste. Outro ponto. Peca deliberado, planejado. Quantas pessoas hoje, dentro do templo, na casa do Senhor, ok? Não é fácil. Estão mentindo, estão enganando, estão roubando. Dentro, e é tudo planejado. Arruma mais um, e planeja, e fazem. A irmã Leonardo está dizendo assim, pastor, ministro toda terça-feira em uma casa de recuperação para dependentes químicos. Estou ensinando sobre o pecado e tenho aproveitado muito este estudo. Tem sido bênção para aqueles internos. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque essa é a palavra de Deus. Não é? Essa é a palavra de Deus. E aquele que não sai do pecado está condenado. E se passar pela grande tribulação, se conseguir sair da grande tribulação, levante as duas mãos e os dois pés, porque não vai ser fácil. Então, as pessoas planejam, dentro dos templos hoje, nas igrejas, planejam o pecado. Não falei pescado. Não falei pescado. Falei pecado. Abra sua Bíblia em Miqueias. Miqueias. No capítulo de número 2. Abre aí, Miqueias. Estou com a Bíblia na mão aqui. Miqueias, capítulo 2. E o versículo de 1 a 3 diz assim. Olha bem, presta atenção que eu vou ler aqui para você. Ai daqueles que nos seus leitos imaginam a iniquidade e maquinam o mal, a luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos, está em sua mão. Cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as formam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. É o que estão fazendo hoje. Hoje não tem pastor na televisão aí, na internet, dizendo que você tem que dar seu carro, sua casa, sua mulher, seu marido. Tá cheio. Mas isso é antibíblico, é pecado, isso é mentira. Deus não trabalha desta forma. Está aqui na palavra, eu estou te mostrando, Miqueias, capítulo 2, de 1 a 3. Deus não trabalha fazendo barganha com ninguém. Você dá 1.000, ele te dá 10.000. Você dá 10.000, ele te dá 100.000. Isso é mentira. Porque Deus não trabalha desta forma. Deus sempre vai trabalhar na tua necessidade, no que você precisa. Seja um bom trabalho, melhor saúde, mais graça, mais unção. Deus vai trabalhar em você. Você pode dar, ele vai te abençoar. E na Bíblia não está especificado o que Deus vai fazer com você. Não está especificado. Então eu não posso dizer para você que se você abençoar a Rádio Alfa, dando $1.000, R$1.000, que seja, ele vai te dar 10.000. Isso é mentira. Não é assim. Você pode dar sim, mas ele te vai abençoar na área que você precisa. Na área mais necessitada da tua vida. É aí onde Deus vai abençoar. Por isso tem muita gente roubando. Tem muita gente sendo enganado. E o diabo está lá trabalhando. Irmãos, aí não é o Espírito de Deus. Porque é antibíblico.
E o que é antibíblico, o Espírito de Deus não trabalha. Ah, mas fala em língua estranha. O diabo também fala. Então, irmãos, presta atenção na palavra de Deus. Olha, esquadrinha este livro. Vê se é bíblico. Tem muita gente roubando hoje, enganando. Em nome de Jesus. Não é à toa que Jesus disse que muitos virão no meu nome e vão dizer, Senhor, no teu nome eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. Eu não te conheço, rapaz. Aparta-te de mim, maldito. É o que Jesus vai dizer. Porque não estão preocupados nem com a salvação deles e nem com a salvação daqueles que estão ouvindo. Estão enganando. É planejado. É sentado em cúpula. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E Deus está vendo. E o diabo está trabalhando. E o povo está sendo enganado. Vamos aqui. É sobre o pecado. Aqui não é sobre pescado. É sobre o pecado que eu estou falando. Esse estudo bíblico que eu estou dando aqui. Ok? Engana e age traiçoeiramente. Engana e age traiçoeiramente. Vamos ver aqui o que diz. Vamos ver. Abre sua Bíblia comigo. Salmos 34. Abre em cima, hein? Salmos 34. O versículo de número 13. O que diz aqui, versículo de número 13? Diz: refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Dolosamente é enganosamente. Tem muita gente mentindo, muita gente enganando. E o espírito de Satanás está trabalhando solto em muitos lugares com o espírito do engano. E o povo está crendo que é Deus. Deus não te dá uma bênção e depois te tira. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Não. A não ser que você seja um rebelde de mão cheia. Aí pode ser que ele te castigue. Mas se ele fosse assim, Jesus tinha tirado toda a riqueza daquele pobre. Perdão, daquele rico. Daquele jovem rico. Jesus não tirou. Jesus viu que ele não ia desfazer e ele foi embora, o moço. E Jesus deixou ele embora. E depois Jesus vem e diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, que são aquelas paredes que eu estive lá e eu vi, debaixo de certas pontes, que é bem estreitinha, parece o fundo de uma agulha, que passa camelo, como se fala? Com cargas, e não passa. Tem que parar o camelo, tirar as cargas, passar ele, e depois pôr. Era isso que Jesus estava falando. Por isso que Jesus falou do que entrar um rico nos céus. Então as pessoas não entendem e pensam que todo mundo é bobo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou no culto muitas vezes. E o pastor fala uma coisa. Aí às vezes eu não sei se é certo. O que eu faço? Eu vou com a Bíblia. Levo a Bíblia. E a Bíblia eu vou e abro ela. no tema que ele está falando. E vou procurar saber. Porque às vezes eles falam coisas que não é verdade. Eu já ouvi muitos falarem coisas que não é verdade. Heresias pesadas. E é tudo isso enganosamente, traiçoeiramente, se desfazendo da verdade do nosso Deus. E nós não podemos jamais fazer isso. Não podemos fazer jamais isso. Ok? Vamos aqui. O que mais? Se deixa seduzir pelo engano do pecado. Aí você está falando aqui de quem aqui? Da Eva. Se você quiser ler, leia Gênesis 3:6. Deus falou para Eva, ó, desse fruto não chega nem perto, viu, colega? Não come não. Mas o diabo seduziu a ela e ela ficou namorando com o fruto. É o que acontece hoje em muitos lugares. Homens que vão nos templos, nos cultos, só para olhar para as mulheres, e mulheres que vão nos cultos só para olhar para homens. É esse espírito de sedução. É o espírito de lascívia, das pessoas seminuas, roupas apertadas. Tudo isso é coisa do diabo. E está funcionando isso hoje dentro das igrejas. E é pecado. Deus não aceita. Se você não vai ver um anjo com a calcinha apertada, tanto que não existe anja, né? Então, você não vai ver um anjo de calcinha apertada. Não. De brinquinho. Não. Você não vai ver, não. Você pode ter certeza que você não vai ver, não. Mas hoje tem gente da igreja tocando com brinquinho de calcinha apertada igualzinho do mundo. Qual é a diferença entre aqueles que estão lá para muitos que estão hoje dentro dos templos? Qual é a diferença? É que estão no templo. Só. Porque muitas vezes uma pessoa dessa já sai, está prontinha para ir para uma balada, para ir para um hotel. Está prontinha.
A forma de estar. A forma de estar. Porque não é uma forma no corpo que atrai o espiritual de Deus. Atrai o espiritual maligno. Os desejos carnais, né? Que se chama de concupiscência. É porque está próprio para isso, o diabo está atacando. Porque uma pessoa dessa não tem com certeza a armadura de Deus. Não está protegido. Não está guardado a sua mente, o seu coração não está. Está solto à mercê dos ataques do diabo. E por isso nós estamos vendo hoje muita gente fracassando. Muitos fracassando hoje, depois de anos de crente. Fracassando dentro dos templos, dentro das igrejas. Ok? Ok? Vamos aqui. Que cansa. Pensa aqui não? Cansa. Acabei de pregar, não foi? Agora estou na segunda etapa. Mas vamos lá, vamos terminar. Desvia da verdade conhecida, da retidão moral. É o que o diabo está fazendo hoje. Ah, mas Deus é tão bom, Deus vai me perdoar. Ah, não tem problema não, eu vou fazer. Aí depois Deus me perdoa. Pode ser que não. Pode ser que não. Porque o perdão está aí, mas se você peca conscientemente, deliberadamente, sem nenhum tipo de temor a Deus, pode ser que você não consiga voltar e pedir perdão. Porque Deus não suporta o pecado. Ele ama o pecador. E muita gente brincando. E tem muitos pastores no inferno. Muitos! Porque brincaram com Deus. E com Deus não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. E tudo quanto nós fazemos, tudo quanto nós falarmos, o que eu estou falando para você aqui agora, está sendo gravado na eternidade. E um dia vai ser mostrado. E você vai ver. E eu vou ver e eu vou ouvir o que eu falei. E que Deus tenha misericórdia de mim e me guarde. Para que eu não venha cometer erros. Porque nós somos humanos. E podemos, mas não devemos. Temos que estar em Deus. Ok? Desvia da verdade. Da retidão moral. Olha isso. Ok? Vamos ver. 1 de João. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São João. Abre a sua Bíblia aí. Vamos aqui. Primeira Epístola Universal de João. Vamos ver aqui. Capítulo de número 3. Versículo de número 4. O que diz? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é transgressão da lei. Engraçado, interessante que Deus estabeleceu a lei no passado para botar limites no homem. Jesus não tinha morrido. Mas o homem sempre foi terrível depois que pecou Adão e Eva. E ultrapassava os limites. Deus se irava. Falava com o sacerdote. E muitas vezes o sacerdote tinha que fazer sacrifícios. E era uma vez por ano para perdoar os pecados. Mas era constante. E eles simplesmente passavam, né? Eles passavam da lei. Hoje, nós vemos muitos dentro das igrejas que não estão casados e moram juntos. E mantêm intimidade. E toda vez que estão na intimidade é pecado. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho tratado de muitos casos aqui. Por telefone. Pessoas que eu nunca vi. E maioria mulheres. E falo que vive com um homem há tanto tempo. Eu digo, não está casada? Então, minha filha, você está em pecado. Você me desculpa. A Bíblia diz isso. Você tem que casar, nem que seja na lei. Casa na lei. Para estar bem com Deus. E para que Deus possa te abençoar. Depois você faz a festa. Eu estou cansado de falar isso. Cansado. Falei para minhas filhas a mesma coisa. Vocês gostam, se querem? Casa na lei primeiro. Depois faz festa se quiser, se não dá para fazer festa. Porque hoje o povo está despreocupado. Porque as leis que o diabo trabalha aí fora têm atingido a mente de muitos evangélicos. Muitos chamados cristãos. Muitos chamados pastores e etc. Mas a lei de Deus não mudou. Ela continua sendo a mesma. Nós é que mudamos. Nós é que queremos a farra. Nós é que gostamos e queremos viver no pecado. Não é Deus. Aí vem as correções de Deus. Aí Deus nos corrige. Deus nos castiga. E diz que Deus nos castiga assim. Principalmente aqueles que Ele tem por filho. E que Ele ama. Ele castiga sim. Pois está escrito. É palavra de Deus. Se você não lê Bíblia, meu companheiro, minha amiga, meu irmão, aí fica difícil. Leia a palavra. Ah, mas eu não entendo. Então você procura alguém que entenda e pede explicação do que você não entende. Mas não deixa de ler a Bíblia.
que o Espírito Santo fala com você. Ok? Então, eu quero mostrar para você mais uma coisa. Vamos aqui. Vamos aqui. Deixa de ser piedoso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O que mais se vê hoje é gente sem piedade. É gente sem amor. Nós estamos vendo os nossos apóstolos que estão no campo missionário. Porque eles são os apóstolos. Na Bíblia não tem missionário. Não diz isso. Mas nomearam nossos irmãos de missionários, né? Mas eles são os apóstolos que estão lá sofrendo, lutando, gemendo, ganhando almas, lutando contra o inferno. São os apóstolos. Não existe missionário. Biblicamente não existe. É que colocaram para não dar o título. E agora virou apóstolo para os títulos para os grandões, né? Apóstolo fulano, apóstolo lá não sei das quantas, apostoliza. Mas de apóstolos não tem nada. Os verdadeiros apóstolos são aqueles que estão no campo trabalhando, fazendo a obra de Deus, chorando pela obra de Deus, gemendo, lutando. E quando a pessoa se torna impiedoso, nem para contribuir está servindo mais. Está guardando o seu dinheiro para os seus próprios deleites. Porque o diabo põe na cabeça dele e diz o seguinte, ó, você vai dar dinheiro para essa igreja aí? Que nada, o pastor, não sei o quê. E muitas vezes nem é verdade. É mentira do diabo. É para você não contribuir. É para você cair nesse pecado aqui, ó. Deixar de ser piedoso. Porque eu, quando dou minha oferta, eu dou meu dízimo, não me interessa o que o pastor vai fazer, é problema dele. A minha obrigação com Deus, ela tem que ser cumprida. Somente isso. O demais, eles vão prestar conta com Deus. Você tem que prestar atenção nisso. Então, por isso que o diabo tem usado muitas pessoas no erro da impiedade. E se você ler comigo aí, 2 de Pedro, capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo de número 6, o que diz? Diz assim, olha, e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E você sabe que tem muito ímpio hoje dentro da igreja. Tem muitos ímpios que estão dentro das igrejas. Que muitos ímpios que conhecem a verdade e não querem seguir. E dizem que vão para o céu, hein? Mas não vão mesmo. Para o céu de Deus, para o céu que Jesus preparou para nós, não vai não. Vai ter que ficar aqui e passar pela grande tribulação para ver se ainda é aprovado. Se passar na guilhotina o pescocinho, ainda vai. Mas do contrário não vai não. Não é fácil não. Então tem muita gente brincando com Deus. Tem muita gente achando que estão bem com Deus. Mas olha a vida como está. Veja o que está fazendo. Se não está cumprindo com essa palavra, está fora da verdade. Porque evangelho é sofrimento também. Não é só prazer, não. Existem muitas bênçãos. Ok? Existem muitas bênçãos. Deus nos dá. Mas não é só bênção, não. Tem lutas. Tem choro. Tem tribulações. Tem provações. E tem tentações. Mas aí aonde você está? Tem gente que não precisa mais nem ser tentado. Já está no pecado. Está me entendendo? Por que tanto adultério dentro da igreja? Por quê? É porque não tem palavra. Porque a palavra, gente, ela corrige a gente. A palavra redargui a gente, faz a gente pensar. A palavra nos exorta, a palavra nos bate. E exige de nós. Mas nós queremos viver uma vida fácil. Achando que vamos para o céu da maneira que nós queremos. Não vamos. Não vai. Não sobe. Temos que viver de acordo com isso. Por isso está escrito que é pecado quando você desobedece a Deus. E nós hoje somos conhecedores da verdade. E o que mais cometemos é desobedecer a Deus. Porque conhecemos a palavra. Ei! Conhecemos a palavra. Então não tem jeito. É só Jesus mesmo. Se nós não estivermos em Cristo, irmão, sofrer por amor a Ele, é porque sofrer. Está escrito que se nós padecemos com Ele, o que é padecer? Sofrer. Também reinaremos. Hoje ninguém quer padecer nada. Só querem prazeres e gozo e felicidade. Esse não é o Evangelho de Cristo.
também tem sofrimento, e muito. Porque o Evangelho de Cristo tem cruz, e a cruz é pesada. Não é fácil, mas é melhor viver light. Então você vai ficar na light aqui. Porque Jesus vem, e vem buscar um povo sofrido. Deus só trabalhou com um povo sofrido. A igreja é uma noiva sofrida. Luta para não manchar suas vestes. Aleluia! Luta! Aqueles que não lutam não são noiva do Cordeiro. E ele vem buscar uma noiva de vestes brancas. Está escrito. Não sou eu que estou dizendo. Então, meu querido, é tempo de olhar para cima, que Jesus vem. A nossa redenção está próxima. Foge do pecado. Foge do que o diabo tem te posto diante de você. Que está enganando a muitos. Já pegou a muitos. Ok? Deixa de ser piedoso. Passa a ser íntimo. O que mais? Eu falo para vocês, não é fácil não, viu? Você pensa que é brincadeira? Não é não. Tá? Não é não. Falar o que Deus quer? Não é fácil. Mas Ele respalda, porque a palavra é dele, não é minha. Só sou servo. O que mais? Se opõe a Deus e os seus princípios. Quanta gente se opõe a Deus hoje? Deus manda fazer uma coisa e não faz. Quantos? Que Deus mandou fazer, não fez e não faz. E vive sofrendo. Por quê? Pecado da desobediência. Ei! Temos que entender as coisas. Porque as coisas de Deus são mais claras que a luz do sol. Mas para muitos, eles estão usando óculos escuros para não poder ver esta luz. E a luz do pecado, viu? Luz escura, viu? Muitos estão fazendo isso aí, ó. Ok? Se opondo a Deus e os seus princípios. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de São Mateus. Ó, hoje eu estou com essa parte e vem partes fortes para frente, porque é pecado. E o pecado não é bonito não, hein? Pecado é feio. E ele destrói o corpo e condena a tua alma. Mateus capítulo 6. Versículo 14. 6,14. Olha o que diz. Porque se Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Não creio que foi esse que eu li, não. Eu creio que não foi esse. Não creio que foi esse, está na outra lá. Mas eu não vou afirmar para você que foi esse versículo que eu li. Eu li em espanhol. Nossa, eu tô cansado. Mas não foi esse versículo que eu li, não. Eu acho que... Deixa eu ver se eu vejo aqui. Não foi esse versículo, não. Mas eu vou ler esse, já que está aqui, eu vou ler esse. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas não é esse versículo, não. Não é. Eu sei que não é. E está dentro da outra pasta que depois eu vou ter que corrigir. Mas tem muita gente hoje saindo fora dos princípios de Deus. E eu sempre tenho dito aqui, para nós, para mim, que nós pecamos quando desobedecemos a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus. Esse é o maior pecado que todo evangélico comete, todo cristão, todo gospel, todo o que você chamar, comete. É desobedecer a Deus. Quando saímos fora desse livro santo e sagrado, que é a Bíblia, que nos dá os parâmetros, que bota os limites para nós saímos fora e estamos pecando. E não tem conversa. E aí o que é? É oposição a Deus. Porque não aceitamos. Quando você não obedece, é o mesmo que você está dizendo, eu não aceito. É o mesmo. Aqui está dizendo, você perdoa, não sei porquê, está dizendo aqui, ó. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará. Quer dizer, se você não obedeceu o que está escrito aqui, você está se opondo à palavra de Deus. Você tem que perdoar alguém, você vai e perdoa. Vai e perdoa. Aí você diz, mas eu não vou não. Então você está se opondo à decisão de Deus. E isso chama-se pecado. Aí Deus manda as correções. Vem os sofrimentos.
Nós não somos espírito, somos carne, temos o homem espiritual. Aí dói o corpo, dói a cabeça, dói tudo. Dói tudo. E Deus falando para você, você precisa se acertar. Você precisa se acertar. Por isso que Deus põe muitos na cama. E depois leva, porque não vai ter como viver mais. Deus ama sim. E Ele faz isso porque Ele ama. Ele não quer que ninguém se perca e vá para o inferno. Vamos terminando. Não é fácil, mas vamos terminando. Se afasta da lei moral de Deus. Se afasta da lei moral de Deus. Aqui vai falar do apóstolo Paulo. Presta bem atenção. Abre comigo aí. Atos 23, 3. Atos 23, 3. Presta bem atenção, vamos ver aqui. Olha o que diz aqui. O apóstolo Paulo estava em situação difícil. Muito difícil. E olha o que diz aqui a palavra de Deus. 23, 3 diz assim. Então lhe disse Paulo. Ele estava no Sinédrio. Assim como foi Pedro. Paulo também foi. Então disse-lhe Paulo. Deus há de ferir-te, pedra branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me, segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Quer dizer, a pessoa estava fazendo de um lado com a lei e com o outro lado da lei infringindo a lei. Estava simplesmente estava afastado da lei moral de Deus. E Paulo não estava fazendo nada mal, a não ser pregando o Evangelho. Tá? Pregando o Evangelho. Nada mais e nada menos. Ok? Então, a gente vê que muitos hoje estão fazendo exatamente isso. Deus fica muito aborrecido quando nós infringirmos a lei moral de Deus. O que quer dizer? É tocar na moral de Deus. É fazer com que Deus seja mentiroso. Com atitudes, com falas, com atos. Deus não aceita. E por isso que o apóstolo Paulo foi tão enfático em chamar ele de defunto. Ok? E nós não podemos, como filhos de Deus, como conhecedores da palavra de Deus, ir contra os princípios moral da lei de Deus. Não podemos, está estabelecido. Por isso que você que está me assistindo e você ainda não aceitou Jesus, você ainda tem uma oportunidade, você é feliz. Você é muito feliz. Porque você ainda nunca ouviu falar tão forte de Jesus. Você talvez não ouviu falar tão sério de Jesus. E Ele quer mudar o rumo da tua vida hoje. É só você aceitá-lo. Entregar a sua vida para o Senhor Jesus e Ele vai mudar a tua vida e da tua casa. Porque agora você está escutando a verdade. E se você não quiser mudança, já é um problema seu. E vai continuar no pecado, dando as costas para Deus. Deus não quer com isso, não quer fazer isso com você, Ele quer te salvar. Por isso, eu estou aqui falando para você, nessa tarde, um pouco já cansado, já a segunda pregação seguida. Mas, na verdade, estas definições sobre o pecado indicam a riqueza da doutrina na Bíblia. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês biblicamente, que com a ajuda do Espírito Santo, que está na tela da rádio, é base da palavra de Deus. E contra isso, não tem argumento, não tem ninguém. É por isso que muitas vezes nas igrejas não se fala a verdade. Hoje estão usando de mentira, de engano, enganando o povo, criando coisas que não é verdade. Areia santa, porta santa, manto santo, ave encrenca. Só falta botar a imagem da Ave Maria lá. E o povo é cego. Não pode esquecer que o povo é que nem ovelha. Se a ovelha não tem decisão própria. Elas ouvem a voz do pastor e seguem. Por isso tem homens aproveitando a instrução. Isso está nas epístolas de apóstolo Paulo a Timóteo. São homens ávaros. Eles não pregam contra o pecado. Eles não falam para o povo não ir embora. Mas eles vão prestar conta diante de Deus. Então, meu querido, minha querida, eu vou deixar por aqui essa parte só, porque não dá mais também. Não tem quem aguente. Eu só peço que você ore por mim.
Assim como eu vou orar por você agora. Ore por mim, para que Deus me dê forças, graça, sabedoria, para seguir levando a palavra dele. Amém? Para seguir trazendo verdades da palavra dele. É o que eu tenho feito aqui. Eu não tenho feito outra coisa. Vocês têm me acompanhado. Tivemos uma pregação tremenda hoje do pastor Luiz Ávila. A pastora Charlie tem pregado aqui palavra poderosa em inglês. Nós estamos levando palavra de salvação para o mundo. Ore por nós, ajude, abençoe a Rádio Alfa Internacional. Ok? Precisamos de muita ajuda. Para a semana que vem, você não perca se Jesus não voltar, ou não me levar, eu vou te mostrar o que nós vamos falar na semana que vem. E você vai ver que é verdade. Satanás traz ideias mundanas, moralistas, em todas as áreas da vida. Semana que vem. Você não perca, está aqui. Então, meu querido, minha querida, eu vou orar por você. Agradeço a Deus por poder estar aqui e poder estar falando para vocês. É um trabalho difícil, porque eu não sou melhor do que ninguém. Sou homem, falho, peco, só que eu vou diante do meu Deus. E digo para Ele, ó Senhor, o Senhor me perdoa. Pensei isso, fiz isso, não devia ter feito. Mas o Senhor me conhece, tem misericórdia. Lava no sangue de Jesus. Deus perdoa sim, se você tem um coração quebrantado. Mas se você tem um coração altivo, tu te preparas para passar pela fornalha de Deus. Porque Deus passa pela fornalha para que você não se perca. Ok? Cuida-te. Se você não se entregou para Jesus, agora é a tua oportunidade. Eu vou orar. Ok? E você fala para o Senhor Jesus, eu quero te aceitar, eu quero mudança na minha vida a partir de hoje. E Ele muda a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, eu te louvo. Eu te bendigo. E, Senhor, te agradeço por essa grande oportunidade. Mais uma vez, Senhor, que a Sua umidade está trazendo a Tua palavra para o Teu povo. Para o Teu povo, Senhor. O Senhor comprou eles. Se tem alguém, Senhor, que quer aceitar a Ti nesta tarde, Senhor Jesus, receba-o. Receba. Perdoa seus pecados. Cobre debaixo do Teu sangue precioso. E escreve, Senhor, o nome deles no livro da vida. Tem misericórdia, Pai, de cada um de nós, meus irmãos que me ouvem. Senhor, a palavra é Tua, não é minha. Eu só falei, Senhor, o que o Senhor já tem me dado. E dá-nos graça para seguir aqui, Senhor. E que eles venham, Senhor, pensar em Ti. E que Teu Espírito Santo encontre lugar nos corações. Pois eu Te dou graças, Pai. E eu faço em nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.